mas hoje eu quero fazer uma retrospectiva dos casos mais marcantes da semana, em especial esse tão vendendo tudo, essa questão aí do lobby da Shell. Eu até anotei aqui para eu não esquecer, mas é Moro vendendo triplex, é o Partido Social Liberal querendo vender a candidatura do Bolsonaro. Enfim, vamos compartilhar, me ajudem aí a aumentar o alcance dessa transmissão. Hoje transmitindo excepcionalmente aqui de casa, até porque a gripe está muito brava. Mas enfim, conto com vocês compartilhando. Eu vou começar falando sobre essa questão, né, do Moro vendendo o triplex. E o porquê será que a defesa do Lula está contra essa ideia do Moro fazer de tudo para vender o triplex, né, gente? Vamos começar pelo fato lúdico, que normalmente é o contado pelo MBL. O MBL veio com uma publicação do tipo, olha, se o triplex não é do Lula, por que a defesa do Lula está incomodada com o Moro vender o triplex? E a resposta para isso é uma resposta técnica, jurídica e social. Gente, o fato do triplex não ser do Lula tira do Moro essa condição de vender o triplex em nome do ressarcimento da Petrobras. Por que isso é importante pro processo do Lula? Indiferente de qualquer coisa, esse triplex não vai integrar o patrimônio do ex-presidente Lula, mas vendendo o triplex e devolvendo o dinheiro, entre aspas, né, dando o dinheiro do triplex para a Petrobras, o Moro está criando uma percepção social de que existe qualquer ligação entre o triplex da OAS e corrupção na Petrobras. Por que o Moro está criando essa ilusão social na cabeça das pessoas? Se o Moro conseguir o maior número de pessoas no Brasil acreditando que existe uma ligação entre o triplex da OAS e a Petrobras, eles vão continuar mantendo essa farsa dessa condenação do ex-presidente Lula em um tribunal de exceção. E por que eu estou falando com vocês que é um tribunal de exceção? Porque no Brasil a gente tem uma coisa que chama princípio do juiz natural. Jamais o Moro, estando lá em Curitiba, poderia ter julgado um caso que é em São Paulo, no Guarujá. O tribunal competente seria o tribunal responsável pela região do Guarujá, mas não. O Ministério Público Federal fez uma alegação na petição inicial falando que tinha relação com a Petrobras, só que o próprio Moro admitiu na sentença que não existe ligação alguma entre o triplex da OAS e a Petrobras. O Moro não pode mentir na sentença, porque senão ele vai ter que mostrar as provas que fundamentam essa ligação. Como ele não conseguiu provas que fundamentam a ligação entre o triplex da OAS e a Petrobras, ele teve que admitir, não existe ligação entre o triplex da OAS e da Petrobras. Só que agora, à medida em que a sociedade já começa a entender que houve uma mudança nos princípios jurídicos processuais, ou seja, o Ministério Público Federal mentiu na petição inicial e conseguiu levar o caso para um juiz que não era competente para julgar o Lula, o povo já começa a se perguntar, peraí, a gente está vivendo uma realidade em que o Brasil condenou um ex-presidente da República num tribunal de exceção. Sim, nós estamos vivendo uma realidade em que o Lula foi condenado em um tribunal de exceção. E hoje a luta maior já não é jurídica. Por quê? A luta jurídica já está de cartas marcadas, gente. Nenhum desembargador está sustentando o seu ponto de vista por 2 horas porque ele acredita naquilo. Ele está sustentando porque ele acredita que aquilo é que vai gerar mais benefícios para ele. Seja benefícios como amigo da Rede Globo, seja benefícios como alguém que vai aparecer para a sociedade rica. Porque criou-se uma impressão no Brasil de que atacar o ex-presidente Lula era estar do lado dos ricos. Só que as últimas pesquisas não mostram isso. Nas últimas pesquisas em que o ex-presidente Lula aparece com 37% da preferência dos brasileiros, ele já ganha em todas as camadas sociais. Sabe o que isso significa? Isso significa que até mesmo aquelas pessoas que se sentem como sendo de elite entendem que uma situação econômica que prejudica os pobres acaba refletindo também nos ricos. Então, voltando, por que o Sérgio Moro está desesperado querendo vender o triplex do Guarujá? Primeiro,
Se o Moro vende o triplex do Guarujá, ele consegue criar uma expectativa na cabeça da sociedade brasileira de que o triplex do Guarujá estava de alguma forma ligado à Petrobras. Quando ele entregar o dinheiro do triplex do Guarujá para a Petrobras, ele vai fazer uma mega cena e as pessoas vão sentir que houve uma espécie de justiça feita e de que a Petrobras está recebendo parte do dinheiro que a corrupção fez o Brasil perder. Mas vamos raciocinar, né, gente? Estamos vivendo hoje uma realidade em que o Brasil vive um déficit de 200 bilhões. E nessa realidade de 200 bilhões de déficit, os 4 bilhões que foram recuperados pela Operação Lava Jato é simplesmente um número para fazer propaganda e ludibriar a sociedade brasileira. Porque houve, na verdade, um ataque contra a indústria nacional, um ataque contra a ordem democrática e isso resultou em uma disruptura social, uma disruptura econômica e uma disruptura política. Tudo isso está sendo um custo muito elevado para a sociedade brasileira e não é vender um triplex do Guarujá que custa R$1 milhão que vai fazer a sociedade esquecer das malas IG-10 que estão passeando por aí com 50 e poucos milhões de reais. É muito difícil, com a venda de um triplex de 800 mil até R$1 milhão, a sociedade esquecer que existem casos de senadores da República que estão com patrimônio de 23 milhões de reais guardados na Suíça e a gente sabe que a nossa justiça não vai ter interesse nenhum em correr atrás de apurar o porquê essa propina foi paga na Suíça. Enfim, existe hoje na consciência do cidadão brasileiro que existe uma justiça partidária, uma justiça que tem um interesse muito maior em impedir que o Lula seja candidato em 2018 do que realmente fazer justiça e acabar com a corrupção no Brasil. Mas agora que nós estamos falando, né? Eu acabei de falar sobre o Moro vendendo o triplex da OAS para tentar colocar na sociedade uma percepção de que o triplex da OAS seria de alguma forma ligado à Petrobras para justificar a competência dele nesse processo, lembrando que se a sociedade entender que o Moro não tem competência para julgar o caso do triplex da OAS, a sociedade vai se manifestar pela anulação do processo. É só uma questão do povo entender o que está acontecendo, porque os juristas sabem muito bem, desembargadores sabem muito bem, os ministros do STF sabem muito bem. Eles fingem que não sabem, porque hoje é muito mais conveniente condenar o Lula e ser amigo da Globo do que absolver o Lula e respeitar a soberania popular, tá, gente? Hoje é uma questão de interesse pessoal. Pros ministros, pros desembargadores e para alguns juízes é muito mais interessante estar do lado da Globo do que estar do seu lado, trabalhador brasileiro. Já que nós falamos sobre isso, vamos compartilhar agora, pessoal, me dá uma força compartilhando para aumentar o alcance, que eu quero falar com vocês sobre a venda da campanha do Bolsonaro. É isso mesmo. O Bolsonaro, que veio durante muito tempo fazendo uma dupla campanha, uma campanha Bolsonaro presidente 2018 e, paralelamente, uma campanha de efeito colateral, que é a campanha anti-Lula. O Bolsonaro cresceu na preferência do eleitorado brasileiro naquele momento em que toda a mídia trabalhava na destruição do PT. Naquele momento em que a mídia trabalhava na destruição do PT, o Bolsonaro se promovia como sendo uma solução para o problema comunismo, solução para o problema socialismo, solução para o problema esquerda. E o mais interessante, se você pergunta um eleitor do Bolsonaro o que significa comunismo, esquerda ou mesmo socialismo, nenhum deles sabe explicar. Mas eles sabiam sempre explicar que o problema no Brasil estava no PT, na esquerda ou no comunismo. Mas enfim, deixando de lado essa caracterização do que é direita e esquerda, que eu particularmente entendo o Brasil hoje dividido entre entreguistas e nacionalistas, o Bolsonaro trabalhou durante todos os últimos meses numa campanha anti-Lula, uma campanha de ódio à esquerda, uma campanha de ódio ao PT. Só que essa campanha de ódio, ela é muito deteriorante. Como o Bolsonaro tem uma probabilidade muito pequena de vencer o pleito numa campanha para cargo executivo, que eu quero dizer, uma campanha em que o Bolsonaro tenha que ganhar mais que 50% dos votos, é uma campanha muito difícil para ele, porque aquele jeitão radical, essas propostas muito radicais, elas não conseguem maioria da população brasileira. Elas conseguem sim
um grande número de adeptos que estão revoltados com determinadas coisas e podem enxergar no Bolsonaro uma solução para essas coisas, mas essas campanhas loucas não conseguem a maioria. Porém, a campanha do Bolsonaro ela é muito perigosa, em especial pro PSDB. E eu explico para você o motivo. O PSDB aposta no candidato que não gosta do Lula. O PSDB aposta no candidato que no Brasil tem se colocado como sendo o candidato de direita, o candidato anti-PT, o candidato anti-medidas sociais, o candidato liberal que acha que as pessoas, que a desigualdade social acaba ajudando o crescimento da nação. Isso é um ponto de vista liberal que eu não vou nem discutir aqui, mas o que eu tenho para falar é o seguinte: a campanha Bolsonaro presidente é uma campanha que tem um potencial muito grande de eleger o PT. Por quê? Se o Bolsonaro chega no segundo turno com qualquer candidato de esquerda, existe uma possibilidade muito grande desse candidato de esquerda vencer pelo medo ao Bolsonaro. Quando eu digo, se o Bolsonaro chega no segundo turno, tanto com Lula quanto com a Manuela, tanto com Boulos ou até mesmo Ciro Gomes eu não tenho dúvida, né, que saiu da pesquisa que o Ciro Gomes vence o Bolsonaro no segundo turno, me parece. Mas se o Bolsonaro chega no segundo turno com qualquer um desses candidatos, existe uma expectativa de que toda a esquerda, todo o nacionalismo e todas as pessoas que têm medo do radicalismo se unam no sentido de frear a possibilidade do Bolsonaro vencer. Então, ao meu ver, Bolsonaro no segundo turno é a melhor opção para as pessoas nacionalistas. No entanto, os PSDBistas já sabem o risco que eles correm se tentarem desafiar Bolsonaro. Por quê? Porque durante os últimos tempos, enquanto Bolsonaro foi deslanchando como uma espécie de herói do anti-Lula, herói contra a corrupção, Aécio Neves se queimou. Vocês lembram da história das malas, dos dinheiros, dos telefonemas e também do mata-primo? E junto com Aécio Neves, algumas pessoas que estão, de certa forma, tentando ficar distantes, carregam a sigla PSDB, como é o caso do Alckmin, que não está nas primeiras páginas, não está sendo noticiado como sendo um grande corrupto, mas como ele carrega a sigla PSDB, que é a mesma sigla utilizada pelo Aécio Neves, o Alckmin corre risco de perder votos por ser do PSDB. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que o Bolsonaro é uma pessoa capaz de tirar votos do Alckmin, mas ele não é capaz de tirar votos do Lula. O Bolsonaro é uma pessoa capaz de evitar que o Alckmin, ou até mesmo o candidato da Globo, por exemplo, o Lata Velha, o Bolsonaro é capaz de evitar que esses candidatos cheguem no segundo turno. Por quê? Se o segundo lugar nos votos fica para o Bolsonaro, é eleição vencida pela esquerda, indiferente de qualquer coisa. Eu tenho para mim hoje que a única pessoa que o Bolsonaro conseguiria vencer no segundo turno talvez fosse as únicas, né? Talvez fossem essas pessoas que estão carimbadas. Por exemplo, eu imagino que o Bolsonaro talvez vencesse o Temer, imagino que o Bolsonaro talvez vencesse o Aécio. Mas vencer uma pessoa de esquerda é muito difícil. Assim como tirar a esquerda do segundo turno é uma ilusão imaginar que vocês vão conseguir tirar que, por exemplo, o Bolsonaro, ou até mesmo uma estratégia política, conseguiria tirar do segundo turno o grupo que ganhou as 4 últimas eleições. É até infantilidade, né, gente? Imaginar, olha, a esquerda não vai nem chegar no segundo turno. É muita infantilidade, porque a esquerda não apenas chegou no segundo turno nas últimas eleições, como ela está cotada para ganhar no primeiro turno, se o candidato for o Lula, e existe uma possibilidade de uma coligação entre o Lula e o Ciro Gomes, que também venceria em primeiro turno. Mas, de qualquer maneira, um eventual segundo turno entre Bolsonaro e qualquer candidato daria uma chance muito grande para esse qualquer candidato ser o próximo presidente, porque, afinal de contas, o medo do radicalismo do Bolsonaro está cada vez maior no Brasil. E esse medo do radicalismo do Bolsonaro, às vezes, seja mais relacionado ao jeito do Bolsonaro falar do que ao que o Bolsonaro efetivamente faz. Porque durante vários anos de Congresso, ele simplesmente falou e não aprovou lei nenhuma, não fez absolutamente nada, né? Então, ou seja, o medo do Bolsonaro é o medo que ele venha um dia fazer o que ele faz, mas ele realmente, a expectativa é que ele não faça nada. Mas deixando esse ponto de lado, eu gostaria de conversar com vocês sobre o lobby da Shell, que é uma coisa muito feia que está acontecendo no Brasil, aconteceu essa semana, e as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Gente, o que está acontecendo é que as empresas multinacionais que querem explorar o petróleo brasileiro estão fazendo pressão em todas as funções do poder
federal no Brasil, e essas pressões podem resultar em uma qualidade muito baixa, uma qualidade de vida muito baixa para o cidadão brasileiro. As pessoas estão fechando os olhos para o que está acontecendo, porque existe uma tendência muito grande das pessoas pensarem coisa do tipo, olha, isso não me afeta. Principalmente as pessoas que acham que não trabalham na cadeia de produção de petróleo, as pessoas que acham que não são afetadas pelo que está acontecendo hoje. Essa semana, uma ministra do Supremo estava jantando com um lobista da Shell, depois que nós soubemos que o Poder Executivo, através de um ministro, estava recebendo lobistas da Shell, e dentro do Poder Legislativo existem lobistas da Shell. O que eu estou querendo dizer para você é que dentro do poder brasileiro, ou seja, o poder que teoricamente emanaria do povo, mas é representado pela função executivo, legislativo e judiciário, todas essas funções estão, de certa forma, contaminadas pelo lobby da Shell. E o que a Shell quer no Brasil? A Shell quer um alto nível de desemprego, porque um alto nível de desemprego garante uma mão de obra mais barata. A Shell não quer apenas comprar o petróleo brasileiro por um preço baixo, ela quer o brasileiro em dificuldade financeira. O brasileiro em dificuldade financeira é garantia de mão de obra barata. Mas como se não bastasse, o lobby da Shell não termina simplesmente em comprar o petróleo e colocar o brasileiro para ganhar pouco. Eles querem também o fim das leis que protegem o ambiente, o meio ambiente brasileiro. Para vocês terem uma noção do que está acontecendo, a Shell está fazendo lobby no governo federal para relaxar as leis ambientais, para que eles possam explorar o petróleo no Brasil e poluir tranquilamente, sem ter nenhum tipo de obstáculo por causa da poluição. Onde que o cidadão brasileiro perde com isso? Para eu não ter que fazer nenhuma previsão do que vai vir acontecer no futuro de forma mirabolante, basta eu fazer uma comparação com vocês do que está acontecendo com o Brasil hoje, do que está acontecendo com o Brasil hoje, que vai acontecer no futuro, com a realidade que está sendo vivida hoje na Nigéria, onde as mesmas empresas que estão fazendo lobby no Brasil fizeram lobby na Nigéria quando a Nigéria encontrou petróleo, eles destruíram a capacidade da Nigéria se industrializar, conseguiram relaxar as leis trabalhistas, e hoje essas empresas são denunciadas em organismos internacionais por poluir os rios e matar muita gente. O que eu estou querendo dizer para vocês é que uma eventual, digamos que um eventual relaxamento das leis ambientais no Brasil, o relaxamento da lei trabalhista já aconteceu, a gente já sabe que o cidadão brasileiro já é um escravo potencial da Shell, mas o relaxamento da lei ambiental no Brasil pode causar uma queda na qualidade de vida, inclusive daqueles que se acham elite e acham que não tem nada a perder com esse entreguismo que está acontecendo na realidade brasileira. Mas toda a sociedade perde, porque alto desemprego é menor salário para todo mundo, e agora eu falo em especial com o funcionalismo público, que em um país onde o PIB caiu, a arrecadação caiu, toda a sociedade ganha menos. Então você não precisa esperar que o governo vai diminuir o seu salário, mas porque os preços vão aumentar, você vai comprar muito menos que você comprava antes. Então, agora vamos passar, para o caso Lula. O que aconteceu com o Lula essa semana? Como que o Lula foi foco, dos assuntos dessa semana? Nessa semana, o fato marcante foi a negativa do habeas corpus preventivo, a defesa do Lula fez um habeas corpus para ele não ser preso antes dos recursos serem julgados. No entanto, o habeas corpus foi negado. Existe sim uma intenção dos inimigos políticos, eu nem falo da justiça, tá? Existe sim uma intenção dos inimigos políticos em verem o Lula preso, exatamente para que as pesquisas eleitorais comecem a trabalhar uma pesquisa sem o Lula no pleito eleitoral. Mas antes de mais nada, a gente precisa refletir sobre o que aconteceu nos últimos anos no Brasil para chegar ao ponto de conseguir tirar o Lula das eleições. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é que enquanto muitas pessoas estão pensando de uma forma muito minimalista, pensando coisa do tipo, olha, o Lula foi condenado e por isso ele não pode ser candidato. Não é bem assim. Vocês precisam entender que há mais de 2 anos tudo está sendo armado para culminar nesse impedimento do Lula. Olha, eu falo com vocês e gostaria que qualquer jurista que estiver assistindo me conteste. O artigo 5º da Constituição Federal fala
que nenhuma pessoa poderá ser considerada culpada antes do trânsito julgado da sentença. Isso significa, gente, que qualquer tipo de prisão antes de todos os recursos serem avaliados vai contra a Constituição. Para vocês terem uma ideia de há quanto tempo eles estão planejando prender o Lula para evitar que o Lula fosse candidato em 2018, o Superior Tribunal Federal se uniu para mudar a Constituição, até onde sei o artigo 5º nem pode ser mudado porque é cláusula pétrea, mas a partir de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, esse jogo de condenar o Lula já está escrito há mais de 2 anos. A partir de uma interpretação conveniente do STF, eles mudaram o entendimento de que a pessoa só pode ir para a cadeia depois de todos os recursos serem extintos. Mas a Constituição fala que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado. Então você pode prender uma pessoa ainda que ela não possa ser considerada culpada? Você não pode. Tanto é que assim que passar o período eleitoral, o Supremo Tribunal Federal vai alterar esse entendimento para voltar ao que era antes. Ou seja, isso é uma lei anti-Lula. Eles tentaram aprovar 3 leis anti-Lula. Uma lei anti-Lula era aquela coisa que só quem tem diploma de curso superior pode ser candidato a presidente. Uma outra lei anti-Lula é que eles estavam tentando evitar que uma pessoa que já tinha sido presidente 2 vezes voltasse a ser presidente. E agora essa lei anti-Lula, que foi feita por um órgão que nem pode fazer lei, é falar que uma pessoa pode ser presa após a 2ª instância. Ela começa a cumprir pena. Eu não estou aqui defendendo a ideia de que uma pessoa condenada não cumpra pena. O que eu estou dizendo é que, juridicamente falando, isso vai completamente contra a nossa Constituição, que foi uma Constituição que foi escrita exatamente para proteger a pessoa da perseguição do Estado. A Constituição de 88, que é a Constituição mais democrática da nossa história, a Constituição mais liberal que a gente tem em termos de direitos individuais, ela protege o ser humano de ser perseguido pelo Estado. Ou seja, o cara só pode ser realmente preso depois que ele apresentar todos os recursos e mostrar que ele é inocente e a justiça falar, não, você não é inocente. No Brasil, esse entendimento foi alterado há 2 anos atrás, ou seja, há 2 anos já estavam planejando tudo para tentar prender o Lula nesse momento. Por que eu tenho certeza que esse entendimento é um entendimento que está sendo guardado para ser alterado assim que passar o período eleitoral? Vocês lembram que assim que a Dilma foi retirada do poder, as pedaladas fiscais deixaram de ser crime de responsabilidade? Vamos fazer um refresh na memória. Pedaladas fiscais foi o argumento utilizado pela oposição para tirar a Dilma do poder. Pedaladas fiscais. Assim que a Dilma saiu do poder, o Temer passou a ter o direito de fazer pedaladas fiscais. Da mesma forma, a prisão em 2ª instância, ela é um entendimento tão ignorante, um entendimento tão covarde, que ele só serve para prender o Lula. Volto a dizer, o Azeredo está condenado em 2ª instância a 12 anos. Então, para prender o Lula, a prisão em 2ª instância vai ser utilizada, mas assim que virar o ano, 2 coisas, se nós, digamos assim, se os nacionalistas deixarem o Lula ir preso, assim que virar o ano, 2 coisas vão vir à tona. Uma coisa é que a prisão em 2ª instância não faz sentido constitucional. Qualquer jurista que me disser que faz sentido aqui, eu vou pedir ele para abrir a Constituição Federal, no artigo 5º, e procurar lá que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado da sentença. E a outra coisa é que ninguém pode ser julgado por um tribunal de exceção. O Lula foi condenado num tribunal de exceção. Essas coisas vão vir à tona após as eleições, mas a intenção deles é exatamente evitar que o Lula seja candidato nessa eleição. Depois das eleições, eles vão averiguar que coisas aconteceram como não poderiam acontecer, mas é aquela coisa, né? Infelizmente aconteceu, agora está acontecido, o Lula não foi candidato. Mas essa questão do Lula ser ou não ser candidato ainda não está definido. E eu falo com vocês em especial sobre o medo manifesto do judiciário brasileiro. A Carmen Lúcia manda recados um pouco estranhos, né, para o PT. E quando ela manda recado um pouco estranho para o PT, ela manda recado um pouco estranho para mais de 50% da população votante, porque dos votos válidos, Lula tem mais de 50%.
E os recados são estranhos, gente. Ela manda recados do tipo: olha, se você tiver a esperança do Lula ser absolvido ou liberto, se continuar falando do judiciário, essa esperança caiu. Você sabe o que isso fala com toda a sinceridade? Isso fala que o judiciário não está julgando o mérito. O judiciário não julga o mérito há muito tempo. O princípio processual mais importante que a gente tem, que é o princípio da ação e da incerteza, ele fala que todo o processo é incerto e o processo tem que ser julgado de acordo com as provas apresentadas. No entanto, lembra-se que o presidente do TRF4, antes mesmo da defesa do Lula apresentar a defesa, já falou que a sentença do Moro é irretocável. Peraí, se um tribunal recebe uma sentença e antes mesmo de ler ou receber a defesa, ele já fala que a sentença é irretocável, ele já mostra que a predisposição do tribunal não é julgar, é de condenar. E se um Superior Tribunal Federal fala por uma espécie de chantagem, olha, se continuarem mostrando para o povo a responsabilidade da justiça nessa crise que a gente está vivendo hoje, o Lula nunca vai ser liberto. Vocês entenderam como que o STF está trabalhando ultimamente? É uma chantagem. Indiferente das contrarrazões e dos recursos que vocês apresentarem, se vocês continuarem mostrando para o povo que essa crise social, essa crise econômica e essa crise política que estamos vivendo hoje poderia ter sido evitada se o judiciário tivesse tido coragem de intervir no momento certo, vocês nunca verão o Lula fora da cadeia. Só que eu tenho uma impressão muito diferente. O ponto de vista que eu tenho com toda sinceridade é que a questão do Lula ficar dentro ou fora da cadeia, ou até mesmo na presidência, é uma questão de soberania popular e mais do que nunca ele está nas mãos do povo. Porque se o STF, que é a expressão máxima do poder de manda prender, manda triturar e manda matar, está demonstrando medo da soberania popular, é sinal de que a união do povo está fazendo uma diferença muito grande e que essa união do povo é sinceramente a única arma que nós nacionalistas temos para trazer o Brasil de volta para nós brasileiros. Uma frase muito interessante que eu gostaria de parafrasear de uma pessoa que lutou pelo petróleo como sendo propriedade da própria nação. É hora de lutarmos para que o patrimônio brasileiro seja dos trabalhadores e não dos especuladores. Pessoal, eu gostaria de agradecer, eu estou chegando aqui aos 30 minutos de transmissão e hoje o Léo que está lá, o Léo que ficou hoje fora dessa transmissão, falou comigo: faça uma transmissão de 30 minutos, porque daqui a pouco vai começar no Brasil 247 o programa a respeito de cinema. Então, gostaria de agradecer vocês que participaram, gostaria de convidar vocês para curtirem o canal. Pesquisa aí, dá uma força, gente. Leonardo Estopa no YouTube. Vai lá curtir o canal. Brasil 247 também no YouTube. Curtir o canal. Ajudem, porque a gente precisa crescer o alcance. E aguardo vocês segunda-feira, às 5 da tarde, com o Léo ao Quadrado. Muito obrigado e até lá.